A todos, eu sou o Rodrigo, membro aqui do grupo Sim Spiritists in Michigan, e é uma honra receber tantos amigos hoje aqui para a palestra, o pessoal ainda chegando, essa tela do Zoom vai lotar de janelinhas aqui, e a gente pede quem quiser, né, e puder abrir o vídeo, né, para a gente ter esse contato mais próximo aí, para a gente poder ver as pessoas e poder interagir melhor. A gente está muito honrado de receber hoje um amigo, o Can Roberto Bueno. Ele é do SEMA, Centro Espírita Maria Angélica, lá do Rio de Janeiro. Um grupo de amigos, né, que a gente está fazendo, que está participando aí das nossas palestras. E é para a gente uma grande felicidade, né, ter essa união com outros grupos espíritas no Brasil, terra que nós aqui sentimos muita saudade. E compartilhar um pouco o ponto de vista dessa doutrina tão maravilhosa que é o Espiritismo, que nos traz tanta sabedoria de vida para essa busca da nossa renovação moral. Então, gostaria de fazer uma oração de abertura e aí passar a palavra, então, para o Can Roberto, para ele poder iniciar. Hoje, a palestra dele, o tema é o Bom Samaritano. Ele vai trazer aí para a gente essa parábola tão linda que Jesus deixou durante a sua passagem aqui no plano físico, sobre uma ótica espírita, e vamos ver aí as surpresas que ele nos preparou. Gostaria de solicitar, né, e quem quiser fechar os olhos então, para dar aquela descompressão das emoções do dia, né, para a gente relaxar um pouco a nossa mente, se preparar espiritualmente, para intuir, né, sobre as mensagens que os espíritos vão nos passar, em paralelo às palavras do Can Roberto. E com essa união e com essa energia, gostaria de fazer uma oração do Pai Nosso, essa oração tão linda, tão simples e tão completa, que foi deixado por nosso irmão aí maior, Jesus Cristo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. E perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus. Então, Roberto, a palavra é sua. Seja bem-vindo, meu irmão. Obrigado a todos. Mais uma vez, muito boa noite. Obrigado por nos receber, obrigado por essa confiança e por o que vamos compartilhar. Possamos estar agradecidos mais uma vez por esse momento de encontro, que possamos agradecer a Ele, que é modelo e guia de toda a humanidade, Jesus. Que possamos agradecer esse irmão maior que nos acolhe, ele que é médico de nossas almas, o doce Rabi, e que possamos hoje, no assunto que vai ser tratado, pois que ele é o autor da parábola, ele é o narrador da parábola, e essa parábola nos é trazida num momento em que a gente está precisando, mais uma vez, revisarmos as nossas posturas, os nossos sentimentos, as nossas ações, se são coligadas ou não. Então, que na graça desse Jesus, na graça de todos os espíritos que nos assistem, de todas as casas que aqui contribuem nessa união, falando não é o A nem o B, mas casas que são lares de Jesus, que nos recebem e nos acolhem, possamos fazer a reflexão da noite. Assim, digo graças a Deus e convido todos vocês à reflexão. Eu não vim lhes ensinar absolutamente nada, pois que pouco sei, mas tenho a oportunidade de ser provocado para podermos falar aqui um pouquinho. A parábola do bom samaritano já tem assim essas pegadas. Eu vou, talvez, aqui pensar em não fazer uma leitura tão didática, mas fazer já o começo da interpretação e dessas pegadas, dessas nuances de texto. Por que bom samaritano? Porque quando Jesus lança essa parábola, ele, na verdade, ele vem numa resposta de um momento em que ele é provocado.
né? Provocado por um senhor da lei, daqueles que eram os detentores do conhecimento da época, naquela cidade chamada Jerusalém, que é uma cidade de 3.000 anos, disputada até hoje. Nós estamos vendo aqui pelo noticiário, infelizmente, novamente, um confronto tribal, né? Mudam as tecnologias, né? Não se lançam mais lanças, nem flechas, nem pedras, mais pedras ainda, mas lançam-se foguetes de todos os lados, né? Infelizmente, esse sentimento tribal ainda muito forte, ele está presente em nós, seres humanos, nesses revanchismos. Então, naquele momento, para que essa parábola tenha espaço e tempo, é exatamente na transição do segundo ano da pregação do Senhor Jesus para o terceiro. Na verdade, colocando ela num tempo, e eu vou me valer do livro do professor Guilherme Kremer, que também é nosso companheiro lá no SEMA, e que ele coloca como a 6 meses do momento derradeiro da presença de Jesus aqui no planeta, essa presença física. E aí, ele, naquele momento, em várias discussões trazendo, eu não vou colocar a questão toda histórica, porque senão nós vamos ficar cansativos aqui, e eu nem sei se sei relatá-la toda, ele é provocado, né? E é provocado. Senhor, como faço para ter a vida eterna? Uma preocupação de todos nós, né? Todo mundo aqui quer ter um pedacinho de vida eterna, de continuidade, o que acontece, o que é positivo, e a doutrina nos traz isso num esclarecimento de que não é uma questão de vida eterna, é uma questão de perenidade do Espírito. O Espírito é permanente, ele vai continuar. O que nós somos? Nós somos esse reflexo, agora que estamos nos percebendo todo aqui, nesse desenho dessa melhor encarnação que estamos aqui. Mas vamos abandonar essas vestes logo, logo, né? Quando eu digo logo, logo, calma, gente, não precisa ser amanhã, mas a qualquer momento nós vamos abandonar. Só que o que somos? Espíritos. E Jesus, a todo momento, em toda essa pequena história no Novo Testamento, desses poucos 3 anos, próximo disso, da sua lição trazida para a humanidade, ele fala com o homem no espírito. Ele não fala com o homem na matéria, ele fala com o homem espírito. Ele fala homens e mulheres, né? Na verdade, isso. Então, ele coloca naquele momento da provocação coisas: o que eu faço para ter a vida eterna? E o mestre está ali naquela, assim, pô, alguém está querendo me pegar de novo, né? Olha, o que você reconhece da lei? Né? Ele pergunta, ele devolve. Aliás, Jesus tem uma retórica muito próxima de conseguir fazer, por causa da sua qualidade moral, de devolver naturalmente a pergunta, só que ele arredonda. Você está querendo saber. Então, o que você pensa que precisa fazer para ter a aquisição da vida eterna? Já que a tua busca é essa, né? A busca dele não era ter conhecimento, porque até estudado alguma coisa ele já tinha. A questão dele era engavetar, deixar enquadrado Jesus, que era um carpinteiro. Como é que ele está conseguindo notoriedade? A todo momento ele está sendo provocado, fustigado, ele está sendo levado a um momento para que seja provocada a queda. E ele vai devolvendo essas perguntas, que é uma coisa que a gente não consegue, né? Assim, só já na primeira reflexão, antes da gente começar no Bom Samaritano, a gente consegue devolver uma pergunta com outra pergunta quando nós somos confrontados, quando nós somos levados a um extremo das nossas situações, seja no trabalho, em família, na rua, no cotidiano. Na rua, agora, a gente não quer nem discutir, porque está achando que é um prêmio poder ir para a rua, né? Mas, enfim, essa questão toda, como nós somos confrontados? Como é que a gente resolve? A gente já quer responder com a razão, né? Como Emmanuel diz, muito bem colocado, através de uma das múltiplas psicografias de Chico Xavier, ele disse assim: se é o tamanho da ofensa, é o tamanho do orgulho. Então, já vamos pegar por aí. Quando eu estou muito ofendido, eu sou muito orgulhoso, né? Ele já vem mostrando isso. E Jesus, naquele tempo, coloca com uma inteligência o que nós hoje tomamos contato através da ciência, nos trazendo o que são os limites da inteligência emocional, não mais aquela inteligência
reptiliana, mas uma inteligência que tem um córtex pensante, que tem um modo de tratar o abstrato, ele já naquela época coloca assim, o que você sabe? Ama a Deus sobre todas as coisas, é o teu próximo como a ti mesmo. Então, ele está ali falando essa pegada assim, mas quem é o meu próximo? E aí Jesus coloca essa parábola que eu vou lhes convidar nesse momento para nós fazermos. Eu vou dar uma livre interpretação. O capítulo Fora da Caridade não há salvação, que é o capítulo 11 do Evangelho, tem ela bem dissertada, bem colocadinha, bem dita. Mas um homem, começa ele, descia de Jerusalém para Jericó. No caminho, ele é tomado por assaltantes, salteadores, como dizem em algumas das versões, mas ele é tomado e despojado dos seus bens, despojado dos seus valores, das suas posses. Ele é despojado. E uma vez tomado tudo aquilo que ele tinha, ele ainda é despojado da sua saúde e integridade física, porque ele é ferido e deixado ao canto desse caminho, dessa estrada, dessa descida árida, lançado ali, ferido, semi-morto, como está na parábola. E naquele momento, e a gente não sabe o tempo que se passou, só se sabe o fato desse despojamento total, que foi da posse das coisas e da posse da própria saúde e integridade física. Por favor, vamos pegando esse conjunto. Desce ali um sacerdote pelo mesmo caminho. Esse sacerdote, conforme é relatado, deixa Jerusalém e pelo mesmo caminho, a gente não sabe em que momento do caminho, são 27 quilômetros, tá? Só para entender. E é assim, uma coisa que eu estava falando há pouco que a gente vai aprendendo, pegar os limites. A gente já sabia que Jericó ficava até abaixo do nível do mar, mas, na verdade, fica 270 metros abaixo do nível do mar. Uma cidade bem abaixo, é a cidade que tem o menor nível em relação negativo em relação ao mar. E Jerusalém está a 740 metros de altitude, né? Aqui, para nós, no Rio de Janeiro, seria a medida exata de olharmos o nível do mar e o Cristo Redentor. Essa é a diferença, né? Não é altura, é altitude, a relação ao nível do mar. Então, existe uma diferença aí de 1 quilômetro, quase, de distanciamento de altitude, vencido em 27 quilômetros. Em algum desses momentos, esse homem é tomado, despojado, volto a dizer, de seus bens, despojado de sua saúde, de sua integridade física. E o sacerdote passa, olha, não para. Um sacerdote, aí a gente já começa assim, ouvindo, meu Deus, como é que pode? Jesus está relatando que um homem, sacerdócio, aquele que está no templo, aquele que está pregando, aquele que está trazendo a Torá, porque era o que ele ia fazer, está deixando Jerusalém, indo para Jericó, e vê um homem ferido e não para, não para, não para. Mas, ao passar, em seguida, vem um levita. É aquele que trabalha no templo, tem acesso ao templo, administra o templo. Ele não tem o mesmo valor do sacerdote, mas ele tem um status como o homem que acessa o templo livremente. Ele tem um status perante a sociedade, ele tem uma qualidade e, sobretudo, um outro grave problema que nos atinge a todos que estamos aqui. Conhecimento. Pois que, se você conhece, por que não perceber e fazer uso desse conhecimento? Aí é que está uma das pegadas. Mas aí vem o levita e também passa. Nada fez por aquele homem caído durante o caminho, naquele longo caminho. E aí, um viajante, que era um samaritano, passando, percebe a situação, dele se aproxima, é tomado de compaixão. Está lá, está escrito. Tem um momento ali que ele diz assim, ele é tocado, tomado, ele é invadido por uma compaixão naquele momento, e ele deita óleo e vinho, né? Azeite e vinho, porque eram as formas de você curar, e eram, na verdade, valores, produtos de alto valor, né? Se nós pensarmos naquela época, eram produtos que tinham alto valor para aquisição. Para você dispor de si
para o outro, do teu vinho e do teu óleo, e, quiçá, ainda para cuidar feridas, que a gente não sabe a extensão, mas a gente presume que alguém que é salteado e fica, como está na parábola, semi-morto, ele estava severamente ferido, ele estava muito machucado. Então, um volume muito grande de se dispor de óleo e vinho. E ele o trata, naquele momento, lhe põe ataduras, coloca-o sobre seu animal e o leva a uma hospedaria. Então, estamos chegando no final. Chegando a essa hospedaria, ele cuida dele, trata dele, dá atenção a esse homem ferido, e no dia seguinte chama o estalajadeiro e diz assim: olha, tome aqui 2 moedas, que eram um valor também, mais uma vez, 2 moedas naquele tempo era um valor extraordinário. Ele dá aqueles 2 denários e diz assim: e tudo o mais que precisares, gaste, pois que vou retornar e te reembolsarei. Eu vou te pagar pelo que você gastar, cuida dele. Então, aí fecha. E aí, nesse momento, Jesus, quando faz esse relato, volta-se para aquele que estava na pegada, querendo o senhor da lei buscar ele para deixá-lo numa situação de... E aí? O que você considera? Quem, nesse momento, foi bom para com aquele, que é o próximo? Como foi isso? O samaritano. Então, ficou aquele momento de constrangimento. Né? É um constrangimento. Constrange aquele que quer, de alguma forma, deixar Jesus numa situação difícil. E esse constrangimento, ele não é um constrangimento de revanchismo, porque nós constrangimos. Desculpa, eu não sei vocês todos que estão aí, né? Moças e moços, né? Homens e mulheres, eu não sei. Mas eu, quando causo constrangimento, é revanche. Né? Eu não vou para pouco, não. Né? O Evaldo está comigo porque é o único que balançou a cabeça aqui. Vocês não sabem, mas eu estou vendo todos. Está diferente. Hoje o Babler ele deu uma pegadinha junto com a Elisa, nós combinamos. Está todo mundo aqui. Alguns estão com a câmera apagada, tudo bem. Mas aqueles que estão com as câmeras abertas, eu estou olhando para vocês. E o Evaldo está ali dizendo, é verdade. Porque a gente constrange no revanchismo. Jesus não constrangeu. O sacerdote, o homem da lei, desculpe, se constrangeu. Se ele próprio se constrangeu, porque não tinha saída para ele. É um autoconstrangimento pela verdade, pelo fato que não é só uma retórica, é uma colocação. Então, ele fica constrangido na situação. Jesus não quis constranger ninguém. Ele, em momento algum, busca o constrangimento. Ele busca o quê? Assertivamente, despertar no íntimo de cada um, seja ele quem for. Seja ele quem for. Esse momento de despertamento para entender. E aí começa. Vamos lá? Podemos? Então tá. O cenário é para vocês imaginarem Jerusalém e Jericó, com essa distância que nós já falamos, 27 quilômetros, e você desce de Jerusalém para Jericó. Você desce, você sai da cidade com 3.000 anos de vida, tem lá o Templo de Salomão, para ir para a cidade que hoje é considerada histórica. Aí está aquela que eu não sabia e hoje fiquei sabendo confirmar, é a cidade mais antiga na história da humanidade, que está relatada. Ela tem a antiga Jericó e tem a nova Jericó, mas ela tem 10.000 anos. É isso. Disputada, está ali na beira do rio e está a 8 quilômetros, está do leito seco do Mar Morto, está abaixo, inclusive, do nível, mas era um importante momento de passagem geográfica para as caravanas, era onde haviam as casas de câmbio, era onde você tinha todo um comércio fluindo, era onde você recebia o que hoje nós tratamos por importação e exportação, era através dessa cidade, naquela localidade geográfica, que fazia toda essa distribuição. Ou seja, é como se nós estivéssemos falando de um grande centro como São Paulo. Eu vou tentar aqui fazer uma mentalização disso. Um parque de grande movimento comercial, de coisas acontecendo, sendo produzidas e trocadas. Então, matéria. A pegada é exatamente essa. Começa Jesus colocando todo o texto, e aqui eu os convido para esse cenário
como atores. Por favor, despojem-se desse personagem atual que estamos assumindo aqui, que é multifacetado. Porque nós temos um personagem. Quem não concordar, tudo bem, está livre para isso, mas eu considero, e queria dividir isso com vocês, que eu estou aqui um personagem. Eu sou multifacetado. Né? Sou multifacetado. A Elisa falou para mim, não, você leva o tempo que você quiser falando. Ela não sabe, quando fala isso comigo e com o Evaldo, por exemplo, o risco que ela corre. Né? O risco que ela corre. Se botar os dois juntos fazendo um seminário, aí sim precisa daquele travesseiro que o Miguel falou, porque vai ter que precisar, não tem jeito. Mas a questão é, quando você abre isso, diria minha esposa, você quer ouvir ele falar? Então leva ele para você, fica aí uma semana. Manda lá para o Michigan, manda lá para a casa do Evaldo, manda para a casa da Fabiola e do Ivo, pode mandar lá para a Célia, em Curitiba, pode ficar com ele aí, porque a gente tem multifaces. A verdade é essa. Aqui nós estamos aparecendo no nosso melhor. Põe a melhor camisa, aparece, pintou o cabelo, deu um jeito de ficar bonito na foto. Isso é algo, viu, Elisa? Se a gente falava isso é muito antigo, mas não é tão antigo assim, né? Que é você falar assim, não, ficou bem na foto. Né? Hoje todo mundo gosta de aparecer nesses meios, Instagram, Facebook, está todo mundo sempre sorrindo, né? Maravilhoso, tudo acontece de bom. Tem nada, a gente inclusive olha agora e não percebe que são dois mundos totalmente desconectados, né? Porque as pessoas estão rindo, sorridentes, exercendo todos os seus poderes, empoderadas, né? E estão ali aparecendo, só que nós somos facetados. E é nesse momento que eu estou chamando vocês, desfaçam-se desses personagens. E vamos voltar para esse momento, que está lá o bom samaritano, e começarmos. Quem somos? Em que momento desses personagens cada um de nós ali já esteve, em comparação com o que estamos em nossa atual encarnação? Quem acha que já pode ter sido tão empoderado de saber, de conhecimento, e, ao mesmo tempo, tão empoderado de uma indiferença para ser aquele sacerdote que é capaz de fazer a sua cena no templo, na sinagoga, enfim, onde ele estivesse, e, ao término da sua tarefa, do seu tempo, do seu momento, ele desce da divindade que está aqui, porque é o simbolismo, tudo isso é um simbolismo, tudo isso é uma grande alegoria para nos chamar a atenção, mexer com o nosso íntimo. Ele deixa a Jerusalém Santa e desce a Jericó do homem. Ele desce a Jericó do consumo das coisas materiais, carnais, viscerais, das coisas sentidas de momento e de hora. Ele deixa, ele se despoja do seu íntimo e desce. Mas quem foi despojado foi o homem que estava caído ao longo da estrada. Esse sacerdote não se despojou do seu compromisso, da sua tarefa, da sua objetividade que deveria ter. Ele não se despojou da oportunidade de ajudar. Ele não se despojou do sentido de que ele tinha conhecimento bastante para entender que aquele precisava dele. Se despojou. E desceu para as coisas do homem. E depois aquele que com ele convive, vive e assiste o momento do encontro com a divindade dentro do templo, é como se nada houvesse conectado. São dois mundos desconectados. Eu cumpri o meu papel de personagem aqui, cuidando, arrumando o templo, arrumando o altar, cuidando das coisas, dos segredos dos escritos que ficam ao fundo da sala onde só os sacerdotes têm o direito e os anciãos de poderem chegar. E aqui, agora estou voltando para casa. Né? Parece que largou o trabalho, estou voltando para casa. Você afrouxa a gravata, de repente, afrouxa aquele comportamento mais definido como um bom comportamento social e pega seu carro, volta para casa e já volta fazendo qualquer coisa, reclamando qualquer coisa, interpelando qualquer coisa. Pois é, evita. E aí, o bom samaritano. Por quê? Porque para os judeus de Jerusalém, a Samaria, que é por onde Jesus passa, e tem uma parábola do encontro
com a mulher no poço, que é fantástico também. Depois vale a pena que vocês joguem esse assunto para outros palestrantes, para trazer para todos nós. Me chamem, eu vou estar presente para poder assistir também, porque é um momento de grande reflexão. Eles olham para os samaritanos como um povo menor, um povo de segundo. Depois que houve uma cisão lá em 9 AC, não, 9 DC, na verdade, já 9 DC, ele faz aquela cisão, há uma disputa, eles se tornam tribos adversárias. Eles não guerreiam, mas eles não se suportam. Tanto que o caminho natural, Jesus faz isso, a passagem pela Samaria para chegar a Jerusalém, quando ele está deixando Cafarnaum, subindo em direção a Jerusalém, não era um caminho usual. A Samaria era desviada, o judeu, chamado judeu puro, e a gente não pode fazer julgamento de valor nem de direito sobre o termo judeu da época, tá? Porque senão nós vamos estar falando, e prestem atenção, de muitos de nós, não vamos nos esquecer, espíritos reencarnantes de muitas e muitas moradas, certamente estivemos lá, certamente estivemos passando por lá. O mundo começa a acontecer e vai trazendo os espíritos de uma forma mais esclarecida. Se já fomos romanos, invadimos, se tivemos em alguns outros lugares, se fomos sírios, enfim, alguma coisa nós estávamos vivendo naquele pleno, porque não somos espíritos da hora, nós somos muito antigos. E aí, naquele momento, ele chama o samaritano de bom. Bom. Ele já coloca no constrangimento daquele que vem com a pergunta maliciosa de uma pegada indevida, ele coloca o bom samaritano. Entenda que não é você que está dizendo aquele ou aquele, sou eu, Jesus, que relato, sou eu, o doce Rabi, que está falando, o bom samaritano. E quando ele faz aquele momento, ninguém aí está querendo ser bom samaritano, não, porque eu perguntei pelo sacerdote, eu perguntei pelo levita, não fiquem querendo levantar a mão achando que eu vou perguntar quem foi o bom samaritano, porque aí vocês vão sair levantando a mão. Ó, Evaldo até cruzou o braço de novo para se prender ali, né? O Babler também tentou um movimento, Rodrigo daqui pensou em mudar o fundo, mas é isso. A gente pensa em querer, né? O que foram as minhas existências passadas? Ah, eu fui rei, fui rainha, eu fui conde, eu fui general, eu fui... Ninguém foi ladrão, ninguém foi doente, ninguém foi cego, ninguém foi prostituta, ninguém foi... Enfim, até porque, na verdade, era só uma mudança. Uns recebiam títulos, outros não. Mas, na verdade, a categoria estavam na mesma fusão, só mudava o ambiente. Mas temos mais um visitante agora, Rodrigo Júnior, ali parece, chegando aí para nos assistir. Então, nesse momento, qual o personagem que estamos assumindo? O que já vivemos disso? Porque ele pega aquele homem e leva à estalagem para que lá ele seja tratado, cuidado, recebido. Será que a gente não pode querer? Aí eu vou querer. Eu vou já sair na frente de vocês, que eu tenho direito de fala, estou com mando de campo, então eu vou sair na frente, eu quero ser o estalajadeiro. Eu vou fazer o papel do humilde, eu não quero ser o samaritano. Eu ainda não tenho tamanho para tanto. Eu não vou me despojar dos meus valores, eu não vou despojar do meu tamanho para estar fazendo isso de bem. Eu vou esperar que isso seja trazido para mim, que isso venha ao meu encontro, porque eu estou ali parado. A estalagem é um espaço físico, parado, paralisado ali pela sua estrutura e contendo um ser que é o dono da estalagem e que vai receber, ele não acolhe, ele recebe. Acolhimento é um sentimento. Receber é uma questão de relação. Você está recebendo, é o teu papel, é o teu negócio. Você recebe quem entra e quem paga. Só que, naquele momento, existe um outro significado. Ele transforma a estalagem numa casa de socorro. Ele transforma aquela estalagem numa casa de passagem de socorro. Ele está socorrendo. Ele está socorrendo o próximo. Então, nesse momento, aí é a oportunidade. Já estou vendo gente animada, sorrindo, pensando assim, eu posso ser esse estalajadeiro.
Eu posso ser esse personagem que está sendo desafiado nesse momento. Porque o samaritano está muito para mim. Será que eu já consigo parar? Porque, veja bem, ele era um viajante, né? Está lá colocado, ele era um viajante. Para ele estar naquela estrada, ele tinha muito bem que saber aonde ele estava e o que ele fazia. Então, ele tinha segurança, não temia o assalto, ele não temia nada, porque ele estava preparado para aquele ambiente. Ele era viajante, ele conhecia o cara da estalagem, ele não falou, eu te dou 2 moedas, ele tinha crédito, ele tinha credibilidade, ele tinha respeito. Respeitavam-no pela forma como ele se conduzia. Então, não somos nós. Não, mas eu sou respeitado. Sim, muitas das vezes nós somos respeitados, porque temos valores extraordinários, e agora, nesse momento, estamos cada vez mais expondo nossos valores que são extraordinários, mas não o suficiente ainda para termos esse crédito total. Mas podemos ser o homem da estalagem, não é isso? Estou lhes perguntando para que vocês me respondam mentalmente. Nesse momento que está todo mundo aqui que botou o rostinho para me ver, dá uma olhada assim, alguém vai fazer um maneio de cabeça. Deixa eu ver ali, o Ivo está me olhando profundamente, a Andressa. Eu estou de olho em todos vocês, a Maria Virgínia, a Lídia, Marisa, Eduardo. Não é Sandra, não, gente, é o Miguel, tá? Ele que ficou ali escondido atrás do nome dela. Então, quem é esse personagem? Peraí, ele está se esquecendo, ele está esquecido. Ele está esquecido. Pegaram o palestrante, olha só, pegaram o orador. Muito bem, vocês me pegaram. Pegaram mesmo. Eu não falei do homem caído na estrada. Ele só começa na história da parábola. Mas eu não tratei e nem chamei vocês, nenhum de vocês, nem a mim mesmo, talvez até pelo medo de fazê-lo, disse personagem. Ele é desconhecido. Ele não tem eira nem beira. Ele não diz, em momento algum, de onde vem, a quem ele pertence, qual a tribo, qual a casta, qual o seu valor, qual a sua relação com o meio na época. Ele não tem. Ele é um homem apenas que está descendo do plano do divino para o plano do material. Ninguém disse se ele está fazendo isso por vontade, por necessidade, por livre-arbítrio, por algum tipo de coação. Não. Nada disso é dito. Mas ele também não é discriminado, em momento algum. Ele não é discriminado em momento algum, mas ele perde tudo o que ele pensava possuir. Porque nós pensamos em possuir. Nós pensamos nas nossas posses. Minha camisa, o meu fone, o meu computador, a minha sala, minha luz, minha luminária, enfim, o meu. Eu vou referir, a minha filha acabou de chegar e passou quietinha aqui por trás para não aparecer, mas ela é minha filha. Né? Minha. Minha mulher daqui a pouco está chegando, também já não vai querer fazer barulho, porque eu estou na sala para não atrapalhar, mas é minha. Eu estou colocando como uma posse. E naquele instante, aquele personagem que qualquer um de nós pode verdadeiramente assumir, alternando em toda essa história, somos nós que somos levados a sermos despojados, às vezes por uma distração. Pegamos um caminho que, diferentemente do samaritano, que estava preparado, era um viajante, tinha status, tamanho, conhecimento, tinha respeito, que ninguém ia buscá-lo de qualquer forma, saímos distraídos pelo caminho. Às vezes, muitas das vezes, não é intencional, mas é na distração das coisas do mundo. Talvez me pegando naquele momento inicial, quando o Pai Nosso foi feito, naquela relação que nós criamos, condicional, né? Livra-nos, afasta-nos das tentações, das coisas do mundo. Livra-nos do mal que não está no mundo, está em nós. Porque que o mundo não é mal, o mundo é só o cenário. O personagem somos nós. Cadê o nosso script? Cadê o nosso íntimo? Cadê a nossa história? Cadê o acervo? Cadê a nossa vivência, a nossa experiência? Cadê a nossa história? Naquele momento, nós somos despojados até da saúde. Somos despojados da atenção. Ficamos lançados ao chamado limbo, no canto de uma estrada, totalmente abandonados. E quando pensávamos que para ter esperança e ter calor
e podermos ter algum olhar melhor. A gente estava olhando para o nascente, onde vem o sol, nada aconteceu. Foi só no poente, quando a luz já era baixo lume, já estava se acabando, é que vem aquele socorrista para cada um de nós. Nesses momentos que nós vamos alternando em nossas encarnações, em nossas vivências como espíritos. Quantas vezes, desafiados ao conhecimento e ao saber, desperdiçamos a oportunidade. Quantas vezes, tão próximos do conhecimento e do poder, desperdiçamos a nossa oportunidade. Quantas vezes, distraídos, fomos salteados. Pior, o personagem mais vil de toda a história, quantas vezes assaltamos, salteamos, enganamos, tomamos e depois não entendemos que na próxima vez que tomamos aquele caminho, alguém tenha nos feito na lei de ação e reação, causa e efeito. E se não quisermos acreditar nisso que a doutrina traz de forma tão clara para cada um de nós, eu vou voltar a Newton, na lei newtoniana de física, terceira lei. Para toda ação existe uma reação de igual intensidade em sentido oposto. Ponto. Isso é matéria. Se você botar a mão na parede à sua frente e empurrar, você não vai ter a impressão, mas terá uma força de igual intensidade que você está exercendo sobre a matéria em sentido oposto. Mas a parede é viva? Não, é física. São as forças da natureza atuando, que não é o mérito de estarmos discutindo aqui agora, mas as forças das nossas decisões, das nossas distrações, das nossas escolhas equivocadas, nos fazem passar dentro desse cenário do bom samaritano. Nós buscamos ser o bom samaritano, mas, na verdade, o bom samaritano a todo momento nos visita. Olha, eu estou te entregando aqui alguém que eu estou socorrendo. Eu não quero que você faça nada diferente daquilo que você já faz. Você tem a estalagem, então receba-o, porque eu estou te pagando, eu estou te remunerando. E olha, presta atenção, eu não vou abandoná-lo e não vou abandonar a você, pois que eu vou voltar e eu tenho crédito e você me conhece e sabe quem eu sou. E eu vou voltar. Aqui tem as moedas iniciais, que é muito mais do que você precisava ou pensava precisar, mas você as tem, porque eu as te coloco em tua mão, como a fortuna. Lembra-se daquela outra parábola em que o Senhor distribui as moedas aos seus trabalhadores? Naquele momento, da mesma forma que agora, ele entrega 2 moedas para que possa haver um cuidado e diz: tudo mais que assim necessitares e despenderes, eu te reembolsarei, eu te pagarei, pois que eu vou voltar. E quando ele diz voltar, o samaritano coloca, eu vou voltar, ele não coloca como uma ameaça. Ele coloca como um compromisso. Faça a tua parte e eu estou compromissado contigo para fazer a minha parte. Eu vou estar voltando quantas e quantas vezes forem necessárias para saber se ele se recuperou e se você soube cuidar para que ele assim se recuperasse. Desculpa, eu estou lhes incomodando. Mas eu estou partindo de uma reflexão livre que está comigo mesmo. Quantos momentos nós somos chamados no momento mais difícil das nossas estradas? E eu sei que todas as senhoras, todos os senhores, estou brincando, todos vocês, queridos amigos, dos mais recentes aos mais antigos, desses que estão chegando agora e que estão tendo a oportunidade de dividir esse momento extraordinário que nós estamos tendo aqui agora, quantos de nós não está esperando num momento difícil da nossa caminhada, num momento de confronto, e nós somos chamados a uma prova, e a gente põe a mão na cabeça e diz assim: ó dia, ó vida, ó azar. Eu não sei vocês, mas eu já fiz. E já fiz aqui coisas até piores, aquela pretensão máxima. Que mal fiz eu a Deus? Essa sim é a soberba do exercício da alma livre, poder dizer: que mal fiz eu a Deus?
né? Eu tenho o poder de fazer mal a Deus, a estupidez da alma. Eu transformo Deus da forma divina, extraordinária, no tamanho de quem eu sou, ou seja, eu transformo Deus num problema, porque eu sou um problema. Vocês não sabiam que vocês são um problema? Não? Então, eu estou vendo, olha. Antônio Problema Babler. Elizabeth Problema Lima. Célia Problema Camargo. Né? Miguel Problema. Priscila Problema. Vocês não sabiam que vocês são problema? São problema. Roberto Problema e mais problema com Problema SA. Porque nós estamos aqui. Nós temos muita coisa para resolver. São muitas oportunidades. A gente não precisa mais ser o sacerdote, nem ser o levita. A gente não precisa mais da soberba das coisas. A gente precisa do conhecimento. E o conhecimento nos liberta porque nos dá o direito de fazermos a ação, de prestarmos a caridade. O que está no Livro dos Espíritos, questão 886. Nós estamos saindo um pouquinho do Evangelho e entrando ali no Livro dos Espíritos, na parte terceira, que é a parte que dá origem ao Evangelho segundo o Espiritismo. Caridade e amor ao próximo. Lembra da pergunta? O cara querendo pegar Jesus no contrapé, achando, ele não sabia com quem ele estava falando. É tão insano quanto eu pensar que mal fiz eu a Deus. Foi ele, ali desatento, percebendo que podia fazer alguma pegada com aquele ser extraordinário, iluminado, que estava aqui, e esteve aqui, e continua a nos assistir pela sua grandiosidade, pela sua pureza, como um espírito extraordinário. E ele diz qual o verdadeiro sentido, pergunta Kardec aos espíritos, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? Bom, ele não está perguntando, Kardec, aos espíritos, como vocês, espíritos, entendem caridade. Não. Porque senão ele também poderia estar perguntando para cada um de nós, como é que você vê a caridade? Que foi o que Jesus fez. Devolveu ao Senhor da lei a pergunta, como você a lê? Como você a vê? Qual a lei? O que você sabe para estar me perguntando isso? Quem é o próximo? O que você sabe? Então, aqui coloca. E ele pergunta, como Jesus entendia? E a resposta é, o BIP, benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Está resolvido, não está? Eu posso ir embora, porque todo mundo aqui exerce isso. Não é fato? Eu estou vendo o sorriso aberto de todo mundo consegue fazer isso todo dia, todo minuto. Né? A gente se perdoa, porque a gente tem uma pegada, a gente fica imantado lá no passado, ou primeiro para ficar com aquele chicotinho batendo nas costas, e isso vira um desculpismo para um imobilismo. Não, eu ainda não estou com o tamanho do samaritano, eu não tenho essa ordem, eu não sou assim despojado, eu estou me preparando, eu estou, mas ninguém está. Na verdade, a gente fica protelando, a gente fica sonegando a oportunidade. A gente recebe a moeda e a gente não cuida de quem está ao nosso cuidado. A gente não cuida do espaço, que é um espaço socorrista. Isso não é uma acusação, não é uma afirmação. Quando eu estou falando nós, eu estou me incluindo num coletivo que, obviamente, não são vocês, mas eu me incluo num coletivo que a gente é distraído e que a gente não faz, quando poderia fazer. E que depois a gente fica reclamando por que não fizeram comigo. Ué, alguém perdeu o trem na mesma estação que você perdeu o anterior. É simples assim. Nós estamos trocando de posição. E você está aqui na estação há muito tempo? Estou. Por quê? Perdi o trem. E você, esse idem. Que coisa linda, né? Ah, vamos esperar o próximo? Vamos. Para onde vai? Não sei. Ah, então não sei também se eu vou pegar. Ah, eu também acho que não vou pegar. E a gente fica nesse imobilismo, fica perdendo as oportunidades, elas vão passando, e a gente vai criando um coletivo de imobilismo. A gente quer saber quem tem culpa. E não é isso. Alguém de nós aqui pode afirmar que, nesse momento, eu disse que o samaritano julgou aquele homem, esse cara aí veio todo despreparado, entrou nesse caminho, não sabia, veio aqui, deu mole, ficou de moleza, foi pura distração mesmo, e aí foi tomado de assalto, não estava preparado. Ele não julga, socorre. E quem é o próximo?
precisa ser a mesma tribo de Judá? Precisa ser da mesma tribo em Jerusalém? Precisa ser somente a nossa família, só os conhecidos, nós que aqui estamos nos percebendo, nos vendo, tentando romper com essa barreira das distâncias que foram primeiro impostas, mas que já existiam, porque uma distância do Brasil para Michigan, lá nos Estados Unidos, do Rio de Janeiro, é uma distância razoável. Mas nós estamos vencendo obstáculos com coisas extraordinárias, ferramentas extraordinárias que nos são colocadas. Elizabeth, eu acho que eu já passei da minha hora, 21h18, vou preparando para fechar. Nós vencemos muitas coisas e não estamos conseguindo nos vencer. Vamos esperar que a Andressa deixe ali o rebento, olha lá, beleza. Só ele que vai poder tomar conta do mundo? Só ele que vai fazer a diferença? Cadê o guri do Rodrigo, que também estava aí? Né? Só eles que vão... Porque nossos pais nos olharam com esse olhar terno, quando éramos pequenos. Já fomos essa coisinha bonitinha, né? No meu caso, eu só fui a coisinha, mas bonitinha fica só por misericórdia. E aí o fato, minha mãe achou bonito, ninguém pode tirar isso, pelo menos uma pessoa achou, minha mãe. Minha mãe achava e achou até desencarnar, e acho que todos vocês idem. Então, perdemos o trem? Estamos chegando só agora? Não tem problema. Se nós já não salteamos, se nós já não somos indiferentes, e se já podemos receber, tarefa a ser cumprida. Arregaça a manga e vai à luta. Ah, mas o meu momento está difícil para todo mundo. Ninguém disse que ia ser fácil. Aliás, vinde a mim, vós que estáis sobrecarregados, disse ali Jesus. E ele trata do jugo e trata do fardo. E é leve. E o jugo é suave. Porque seguir a Jesus realmente causa um problema. Eu não sei vocês, mas aqui dá problema com família, dá problema com pessoas, com amigos. Você acredita mesmo nisso? Ih, você está nessa? Você tô. Mas você está bem? Tô. Parece que alguém está falando comigo como se eu estivesse fora da consciência. Mas você vai fazer o quê? Você vai fazer uma palestra hoje? Vou conversar sobre Jesus. Você é maluco? Você não vai na igreja domingo? Vai na igreja domingo, resolve. 40 minutos, o padre fala tudo, você levanta, senta, ele sai. E não é isso, porque lá também dá solução. Como dá solução no templo muçulmano, como dá solução num templo budista, porque é a alma que precisa experimentar o caminho para a divindade. E ela é diferente. A gente tem que parar de descer. A gente tem que encontrar um caminho que é uma subida. É difícil. Lembrem-se que eu falei lá no começo, Jericó, segundo me consta, 240 metros abaixo do nível do mar. Eu estou no Rio de Janeiro, nós estamos aqui, o máximo que eu posso estar, por estar no meu apartamento, é alguns metros acima do nível do mar. Mas eu estou praticamente 0 a 0. Se fosse na aviação, nós diríamos que está 0 a 0. A cidade está abaixo do nível do mar. Nessa materialidade extrema, e para chegar até a Jerusalém, que nos chama do campo do divino, onde está o templo, nós precisamos vencer um espaço. Não é mais descermos, é subirmos. E subirmos vai ter dificuldade. Mas sabe qual é a vantagem? Só para a gente encerrar. É que todos nós já descemos para Jericó. Todos nós passamos por todos esses personagens. Todos nós já vivenciamos em formas diversas, alternadamente, todos esses instantes, todas essas angústias, todas essas indiferenças, todos esses problemas. Então, a gente conhece o caminho agora. Essa é a pegada de final. Eu falei tanto para chegar nisso, podia ter falado logo no começo. A gente já conhece o caminho. Vai ter dificuldade para subir, é claro. Primeiro, que existe uma coisa chamada gravidade, que já vai nos cansar por natureza. Segundo, o preparo do nosso íntimo moral. Não é só o preparo físico, não, é o preparo da nossa musculatura moral, da nossa determinação, da nossa decisão, da nossa pura vontade de abandonarmos algumas coisas para termos o fardo muito mais leve e podermos subir. Então, se eu lhes provoquei, eu estou feliz. Se eu incomodei trazendo essa minha reflexão sobre
parábola do Cristo, eu não vou dizer que estou feliz, mas eu fico muito contente que tenha conseguido chegar agora a 21 e 22 com toda essa audiência, todos vocês aqui assistindo. Então, é sinal que nós conseguimos produzir alguma coisa e que disso, alguma coisa vai sair para cada um de nós. Que possamos, mais uma vez, interiorizar com o estudo que foi nos permitido, que o estudo é do Cristo. Nós somos apenas os locutores das palavras trazidas. Que possamos entronizar no nosso íntimo, no nosso coração, em nossa mente, em nossas almas, que somos almas peregrinantes ainda aqui por esse planeta azulzinho chamado Terra, que tem muita água, possamos entronizar o Jesus, reconhecendo o Pai maior, o Senhor dos mundos, o grande arquiteto de todo esse multiverso que nos envolve, e que sejamos, se não ainda o samaritano, que nos visita a todo momento, vamos abrir nossos corações para receber não só as moedas, mas o que elas correspondem, as tarefas que nos são colocadas, porque assim escolhemos, assim escolhemos. Graças a Deus, obrigado pela oportunidade da reflexão com vocês. Ufa, que maravilha. Fiquei emocionada, Can Robert. E uma imensa gratidão eu estou sentindo por esse grupo maravilhoso que tem proporcionado encontro com pequenas casas espíritas e com pessoas até então desconhecidas e que trazem mensagens extremamente valiosas. Para mim está sendo uma experiência fantástica acompanhar o trabalho do SIM, porque pessoas que você nem imaginava o trabalho que estão fazendo, com poucas palavras, com poucas atitudes, pelo desenvolvimento da espiritualidade no meio em que vivem, e trazendo a oportunidade para a gente ouvir, pensar, refletir, interiorizar, né? Foi fantástico. Gratidão ao Grupo Sim, gratidão a Deus por proporcionar essa tecnologia que nos faz conhecer melhor as pessoas e os seus pensamentos. E gratidão a todos que participam, né? Foi maravilhoso. E quando você diz que provocou, né? Realmente você provocou. Eu fui anotando, fazendo o que o Babler faz, vai anotando, vou fazer um caderno, Babler. Eu já ouvi várias vezes pessoas até famosas, oradores famosos, comentando essa parábola, e a cada nova audição a gente encontra detalhes maravilhosos e profundos como os que você trouxe hoje. E trazendo para o dia de hoje, que você pediu que a gente pensasse no hoje, nós temos, infelizmente, muitas causas de entorpecimento, causas paralisantes, de não irmos em busca de ser o bom samaritano. Nós temos a questão do medo, né? O medo da violência, o medo da criminalidade, que nos faz olhar o caído como um ser perigoso. Nós temos também a questão do desconhecimento do outro. Aquilo que Jesus tinha, que num olhar ele prescrutava a alma do indivíduo, né? O ser interior, qualidade de observar o outro, não pelas roupas que veste, não pela forma como se apresenta, e por isso nós julgamos antes de estender a mão. Então, eu vejo no dia de hoje isso como causas paralisantes. Nós não somos o viajante preparado para enfrentar essas situações. E realmente nós todos gostaríamos de ser o homem caído. A gente só espera que nos ajudem, mas dificilmente estamos dispostos a estender a mão. Muito obrigado, Can Robert. Foi um prazer imenso ouvi-lo. Mais alguém aí quer fazer algum comentário, fazer perguntas? Eu queria falar para o meu irmão, Can Robert, porque você me ajudou muito, que você esqueceu de dois personagens na parábola que eu mais me identifico.
Um são os salteadores, né? Os assaltantes, que vitimaram o homem, o incauto. E o outro é o animal. E eu e Miguel chegamos à conclusão que nós estamos mais próximos do burrinho que levou do que propriamente de qualquer outro personagem da história, que é muito representativa, mas não me enquadro. E olha que tem a versão do cavalo, né, que afasta um pouco do burro. Né? Pois é, mas aí, assim, levando para o lado da tradição das ocupações romanas, nenhum país ocupado podia usar cavalo, só o romano que podia usar, né? Porque era sinal de grandeza. Então, eu fico no burrinho mesmo. Tá? Que eu e Miguel chegamos a essa conclusão, né, Miguel? Depois de estudos bastante intensos, né, que nós estamos próximos. Mas eu queria lembrar que na questão do vinho e do azeite, alguns oradores dizem que Jesus ali quis fazer uma crítica ao templo, ao sacerdote, porque o azeite e o vinho eram usados no templo para preparar para o sacrifício. Tanto que Jesus fala que ele deitou o vinho e untou com azeite. O vinho tinha finalidade terapêutica por ter base de álcool, né? E o azeite como um elemento reparador ali das feridas. Mas Jesus está mostrando para a gente que nós usamos, muitas das vezes, na nossa intimidade, o vinho e o azeite. Por que nós não oferecemos ao outro também essa mesma possibilidade? E é uma interpretação muito bacana, porque você trouxe para a gente uma reflexão de quem nós queremos representar na parábola. Né? Quem nós queremos. Porque vai mudar. Amanhã eu quero ser outro personagem. Eu já não me contento com o primeiro. Até que talvez alguns milhares de existências eu me encontre na condição do bom samaritano. Mas tenho certeza, meu amigo, que para sair de burro para samaritano vai demorar. Vai demorar bastante. Não, muito obrigado, Cam. Beijo no teu coração. Mais alguém? Ó, eu ia falar um monte de coisa aqui, mas eu vou fazer um resumir bem assim, ó. Adorei. O bom samaritano, né? O Evaldo colocou aqui, né, no nosso chatzinho, persona, personalidade e personagem. A gente vê sempre aí essas personas como uma máscara que a gente usa, né? E aí eu vejo não só essas máscaras, mas como uma oportunidade. Não sei quem já fez aquele curso em firma que eles dão um óculos para você e o óculos tem um nome. Um é médico, outro é advogado, e naquela dinâmica de grupo, para você achar um emprego, você tem que pôr o óculos e aí você tem que agir como aquela pessoa, de uma forma ou de outra. Ou seja, a gente adquire a personalidade do óculos, né? Já tem algumas pessoas que falam assim, a pessoa ela é mais o que ela veste do que o que ela é realmente. Porque a pessoa acha que ela é o que ela veste. A gente esquece de que a gente é espírito, não é. Mas aí você veio aí falando aí, trazendo... Jesus é sempre Jesus, né? Ele tem essa capacidade de mostrar para a gente o bom no ruim, né? O certo no errado, né? E isso ele mostra que a gente não é nem bom nem ruim. O próprio Evangelho, o Espiritismo, no Livro dos Espíritos, quando os Espíritos respondem para nós que nós somos criados simples e ignorantes. Nós não fomos criados ruins, bons, nada. Simples e ignorante. Qualquer caminho que a gente fizer e que a gente estiver, escolha nossa, né? A gente tem que ver. Então, nessas escolhas aí, vem essa definição que você trouxe dessa palestra que eu achei, assim, legal. A gente tem as personagens, né, agora tem que pôr o burro aqui, né, que eu não coloquei, mas eu coloquei o assaltado, né? Quem que é esse distraído? Somos nós, né? Que a gente vê uma fila e pega, não sabe nem o que é, chega lá e injeção na testa. Não sabe. O assaltante, né? Que esse aí é o que nós estamos mais perto lá, o oportunista, eu acho, né? Ah, bobeou, eu vou lá e pego. O cara veio dormindo lá, teve que ter assaltado mesmo, né? O que era distraído. Aí tem o indiferente, que na realidade é o egoísta, o padreco, o próprio fariseu, não, como é que é? Um foi o padre e o senhor da lei lá, né? Então, eles eram egoístas, né? E aí vem o samaritano. Esse cara é o cara, né? Porque o próprio Jesus
é o cara. Ele é o cara que respondeu a 919, né? Conheça a ti mesmo. Ele sabia, como o Roberto falou, ele sabia onde ele tinha que ir, que ele estava bem, ele estava bem assentado, ele sabia o que ele estava fazendo. Não era o coitado do assaltado que, Alice no País das Maravilhas, está passeando lá e não sabe o que é, né? Aí tinha o estalajadeiro. Esse aí, eu acho que a gente chega perto desse cara também. Porque é o seguinte, o cara pagou para ele fazer o bem. Quantas pessoas nos pagam para a gente fazer o bem e a gente não aceita? Né? O cara fala assim, você não quer ir lá ajudar as pessoas, eu vou pagar para você. Aqui nos Estados Unidos, qualquer coisa que você faz em relação ao próximo, qualquer caridade, você abate isso no seu imposto de renda. Qualquer coisa. Você vai trabalhar num lugar aí que você vai distribuir comida, você bota lá, abate no seu imposto de renda. A gente é pago aqui para fazer caridade. E quantos de nós aceitam o que o estalajadeiro aí colocou, né? E a gente aí. E o burro, né? Que teve que carregar o cara lá. Mas eu achei assim fantástico. Muito bom. Obrigado por você fazer essa abordagem para a gente aí. Eu podia falar mais coisas, escrevi um monte de coisa aqui também, mas... Muito bom. Eu queria também comentar a respeito de uma parte que você até citou, né? Mas que fica muito, muito nítido nas parábolas de Jesus, que Jesus sempre, nas parábolas dele, ele cria um certo conflito com as ideias da época, né? Justamente para mexer com as pessoas e fazer com que elas acordem para a realidade, né? O samaritano, como você bem mencionou, né? Um povo que, apesar de seguir algumas tradições mosaicas, eles tinham uma rixa muito grande porque eles não seguiam todas, eles discordavam da maioria das novas leis que foram criadas após os livros de Moisés, e eles também cultuavam outros deuses, porque eles tiveram além de ter, né, Deus como principal, o mesmo Deus que os judeus tinham, mas eles também tiveram uma miscigenação com outras tribos que eles acabaram se fundindo quando foram expulsos para Samaria, né? Então, eles eram considerados como se fossem povos descrentes, né? Povos que não tinham Deus como uma autoridade suprema. E Jesus coloca justamente o bom samaritano para fazer o bem, para demonstrar que, na verdade, o que importa é muito mais a essência do que o rótulo, né? E porque Jesus passou a vida inteira dele, se você pegar toda a Bíblia, passou a vida inteira dele dando essa mensagem. Esqueçam o rótulo, se preocupem com a essência, porque Deus não olha o rótulo, Deus não olha quem conhece ou não a Escritura, quem segue ou não as tradições. Deus olha aquilo que está no seu coração. A hipocrisia dos túmulos caiados. Isso, ele sempre usou muito essa palavra, né? Hipócritas, né? Porque as pessoas se apegavam muito ao rótulo. Isso é uma coisa que me chamou muito no Espiritismo, embora de certa forma, eu considero, né? O meu ponto de vista dentro do grupo espírita ainda é também de tentar alertar para alguns dogmas que nós colocamos no Espiritismo, né? Que nós temos que tomar muito cuidado, porque às vezes nós tentamos rotular algumas coisas no Espiritismo e deixamos a essência que o Kardec tentou passar adiante, né? Mas é uma tendência do ser humano, né, de transformar todo tipo de fé em dogma, né? Enquanto que o Espiritismo, a proposta dele é a fé raciocinada. Então, é um alerta para nós espíritas essa parábola também, né? Para que a gente cuide muito para evitar que nós transformemos, como muitos de nós fazemos, todos os grupos espíritas, de rotular algumas coisas, né? Como se aquilo que Kardec deixou fosse um conhecimento fechado, né? E o próprio Kardec dizia que não, que aquilo era só um começo de um trabalho que nós deveríamos continuar. Então, fica também essa reflexão, para que a gente sempre busque, né, nas palavras de Jesus, saber se nós não estamos nos tornando um doutor da lei dentro do nosso grupo espírita, né? E sim, que nós sejamos mais bons samaritanos, que faz aquilo sem olhar
o rótulo, né? Para a lei em cima. Sem julgar. Então, queria só aproveitar esse detalhe para mencionar isso. Muito obrigado, Carlberto. Foi uma palestra excelente, de qualidade assim, a sua didática, a sua abrangência, a profundidade com que você abordou, acho que foi maravilhosa. Então, a gente fica muito feliz aí de ouvir você e convida você para voltar quando você quiser. É só falar com a Beth e ela marca uma data e a gente vai estar aqui de novo para te ouvir, tá bom? Muito obrigado. Mais alguma questão? Mais alguma pergunta? A gente pode... Não, eu só queria agradecer ao Cão Robert e principalmente pela oportunidade que ele nos deu de nos colocarmos em como cada um desses personagens da parábola, né? Isso aí realmente foi, para mim, foi a coisa mais importante desse momento que a gente viveu aqui hoje. E também, como ele mesmo falou, né, que a gente entenda que esse é o processo natural. Né? Para ir de Jericó a Jerusalém, você tem que fazer um esforço, não é uma coisa que acontece assim facilmente. Né? E seja qual for a distância, o importante é que a gente tenha a determinação de vencer o obstáculo, né? E tenha a humildade de entender que, sejam quais forem as dificuldades que a gente encontrar naquele caminho, elas são oportunidades de desenvolvimento para a gente. Muito obrigado, e como disse o Rodrigo, volte sempre, que as suas palestras são realmente muito inspiradoras. Eu também queria agradecer pela sua explanação, por você ter nos provocado, ter me provocado. Eu acho isso assim muito valioso, porque é muito, muito profundo quando você pega o Evangelho, quando você tenta entender as mensagens que Jesus nos passou há mais de 2000 anos atrás, e ainda hoje a gente tem dificuldade de entender. Ainda hoje a gente não consegue entender, e muito menos colocá-las em prática no nosso dia a dia. Então, você trouxe essa oportunidade, né, trazendo essa possibilidade da gente se ver em qual personagem, qual seria a minha atitude, como é que eu, né, essa reflexão íntima, como é que eu atuaria? Né? Não precisa falar, é você com você mesmo. Né? E eu acho uma coisa interessante, algo que eu fico tentando colocar no meu dia a dia, quando eu vou tomar alguma atitude, alguma decisão, ou estou em uma relação com outras pessoas, eu penso, o que é que essa minha atitude vai repercutir na minha eternidade? Não é nessa minha vida aqui de Elizabeth, não. É na minha eternidade, porque somos espíritos eternos. Né? O que é que essa minha decisão, essa minha atitude, esse meu comportamento, essa minha intenção, essa minha fala vai repercutir na minha eternidade? É o que você muito bem trouxe, né? Quem sou eu? Eu sou o burro, eu sou o bom samaritano, eu sou o sacerdote, eu sou o fariseu. Quem sou eu, né? No meu dia a dia, com meus familiares, com meus amigos. Muito obrigada, realmente foi muito, muito profundo, e ainda bem que hoje é quinta, que a gente tem um final de semana para estar pensando sobre essa lição da noite de hoje. Muito obrigada. Miguel, você faz o encerramento, por favor? Obrigado, Elisa, pela oportunidade. E elevando o nosso pensamento ao nosso mestre incomparável, agradecemos a oportunidade de refletir mais uma vez sobre aquela parábola
que nos relembra as situações comuns da nossa existência, de aquele sacerdote, de aquele levita, de aqueles salteadores que nós somos, mas também de aquele samaritano e de aquele hospedeiro que queremos ser. Que possamos, Senhor, envolvidos pelo teu amor, inspirador do bem, da paz e de todas as virtudes, que possamos, Senhor, encontrar nas tuas palavras, no teu evangelho de luz, o caminho a seguir para a conquista da nossa felicidade futura. Que tua paz, Senhor Jesus, envolva a todos nós, encarnados e desencarnados, e que estas vibrações possam gratificar a todos aqueles que neste momento passam por situações difíceis. Possamos neste momento, nesta união de corações, irradiar os nossos melhores desejos para todos os irmãos que se encontram em sofrimentos superlativos. E que teu amparo, Senhor Jesus, acrescido do olhar misericordioso de Maria de Nazaré, seja o nosso lenitivo para as nossas dores, hoje e sempre. Graças a Deus.